Lopes, 11h33. Nós fizemos grandes jogos aqui no Oba durante a competição. Acho que nós oscilamos bastante no segundo tempo contra a Ponte. Nesse trecho de 5 jogos, acho que tinha performance, tinha desempenho contra o Santos, contra o Paysandu. Infelizmente não houve vitória nesse recorde que você falou, né? E o jogo do Guarani, para não nos trazer mais uma mensagem negativa, quero dizer que se viu de aprendizado, né? De reflexão. Nós não poderíamos pegar tudo que nós vínhamos fazendo bem feito com relação a um jogar de maneira organizada, um time competitivo, né, por conta de um recorte, né, de um jogo. Que sirva de lição, de aprendizado. Às vezes uma derrocada dessa você parte para uma melhor, né, serve de aprendizado no momento que ainda tem muitos jogos para frente. Então mudar o discurso desse jogo, deixar para trás. O último recorte agora é o jogo de hoje contra o Sport. Acabei de receber a informação que o Vila não vencia o Sport há 20 anos. Vou nem falar de orçamento do Sport, né, do tamanho do Sport. E nós realmente hoje fizemos um jogo muito seguro. Nós fizemos por merecer do primeiro, segundo ao final. Obviamente que eu até alertei eles no intervalo que o time do Sport não precisava ter muitas oportunidades para nos criar um dano, né, para nos agredir, porque tinha muita qualidade técnica individual dentro de campo. Mas quando eles tiveram poucas oportunidades, o nosso goleiro estava muito concentrado também. E eu só quero parabenizar os nossos atletas. Muito feliz por ter dado esse retorno depois de um recorte negativo, porque retoma a confiança, tira qualquer tipo de desconfiança. Eu não tinha com relação ao trabalho, mas a gente fica triste, né? Porque passou uma mensagem ruim, mas vamos ficar agora com a última mensagem que nós passamos, que foi desse grande jogo, né? E de outros tantos aí que nós temos feito aqui no Oba. A nossa equipe no Oba, se mantiver esse nível de intensidade e essa pegada, a gente vai competir bem. Luizinho, boa noite. Igor Santiago, das Feras do Esporte. Luizinho, primeiro, parabéns pela partida. O Vila Nova exerceu muito bem o seu papel hoje aqui no Oba. Luizinho, uma pergunta sobre, incluindo também o próximo jogo. Dá para repetir essa mesma intensidade jogando fora de casa? E outra, essa vitória do Vila Nova, encerra essa má fase que o time vinha passando? Eu volto a falar, assim, é difícil não falar de má fase. Eu estava falando assim de maus resultados. Nós performamos bem em alguns jogos desse trecho, né? A vitória não vem. Como em alguns jogos que a gente não teve um jogo tão seguro como hoje. O jogo contra o Paysandu, a gente fez um jogo muito decente, fizemos gol, né, de Almanac, bem treinado, bem desenhado. Contra o Santos, a gente fez um grande jogo, o Oba estava lotado, estava dentro desse recorte aí. Assim, para a gente pensar bem com relação à questão de resultado, performance, desempenho, né, uma jogada de maneira competitiva em um campeonato tão difícil. E realmente, nos jogos fora, a gente não conseguiu, né, repetir esse nível de intensidade e comportamento, e aí deu esse recorte aí de 5 jogos sem vitórias, né? Mas em alguns deles, ou em muitos deles, houve desempenho, né? Como, por exemplo, se você falar do jogo da Chape, do Coritiba fora, que nós tivemos uma ótima performance, tomamos gol nos acréscimos, né? O jogo contra o Paysandu, né, se nós não tivéssemos tomado o gol faltando 1 minuto, não tinha esse recorte, né? Enfim, mas muito feliz por hoje. A nossa equipe deu uma resposta excelente. Nós jogamos com autonomia, com autoridade, fomos eficientes e eficazes. E poderíamos ter feito mais gols, com todo respeito ao time do Sport. Eu falo pela nossa produtividade, pela nossa produção de ações ofensivas com qualidade, de maneira treinada. A nossa equipe compactou bem, transitou bem nesse momento de transição, defesa-ataque. E no momento de organização ofensiva, nós fizemos um gol hoje, que tem sido uma força nossa aqui no Oba. A nossa linha de 5 funcionou contra a linha de 4 do Sport. Naquela ação ali, naquela dobra do Todinho com o Elias, né, pela segunda vez, no jogo do Paysandu também. E se vocês perceberem bem, estava entrando no primeiro pau o Henrique Almeida e no segundo pau o Alisson e o Juan. Nós estávamos com os 2 laterais pisando dentro da pequena área e com os 2 beiradas e com 9. Exatamente como nós tínhamos treinado para atacar as costas dos pontas do Sport. E enquanto treinador, fico muito feliz com isso, porque nós realmente desenhamos essa jogada e ela saiu num jogo de altíssimo nível e de altíssima dificuldade. Luizinho, boa noite. A gente viu ali que na saída do Igor Henrique, o Alisson foi lá, conversou com ele, e aí na saída do Alisson, ele acabou enrolando ali e recebeu o cartão amarelo. Por ele ter saído muito esgotado, pra gente pareceu que ele tinha forçado o cartão. Só que aí, quando ele chegou no banco, você estava muito bravo. Você estava bravo com ele por ter forçado o cartão, bravo com a arbitragem. Como é que foi aquela situação ali do cartão recebido pelo Alisson? Não, é coisa que acontece ali no calor do jogo, enfim, são muitas situações que, enfim... Na verdade, faltando 1 minuto ali, eu já estava, né, pensando assim, intrinsecamente, oh meu Deus, hoje eu vou sair daqui mais realizado, ter feito um placar mais seguro, não ter tomado o gol, ter feito uma partida plena, e aí, por ter perdido um jogador tão importante para o próximo jogo, já estou pensando no próximo jogo, né?
Na verdade, talvez uma falha ali de comunicação. Achei que o juiz também, eu não achei que ele retardou muito. Ele estava esgotado, havia pedido para sair, né? E ao levantar, não deu tempo, mas ele correu, o juiz já tinha tirado o cartão do bolso, né? Então, assim, acho que o juiz não fez um grande jogo, apesar da nossa grande vitória. Acho que travou muito o jogo no primeiro tempo, nosso time estava muito intenso, toda hora parava o jogo, ele aceitava a parada do Sport. Ainda bem que nós estávamos muito ligados, que aquilo era totalmente proposital. Como o nosso time estava muito intenso, ali até os 20 minutos o Sport segurou o jogo umas 4, 5 vezes. Eu relatei a ele sobre isso, para a gente não baixar a nossa energia, porque o Sport estava tentando baixar a nossa energia. Com relação a Alisson, fiquei contrariado por ele ter tomado o cartão e estar fora do próximo jogo, que é um jogador extremamente importante para a gente. Ô Luizinho, boa noite. Pedro Henrique Tininho da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Eu até peguei aqui um pouco em andamento, mas eu queria que você falasse sobre a questão emocional do seu elenco. Porque não é fácil sair de uma partida tão abaixo como o Vila fez em Campinas, o que não é normal, e receber uma enxurrada de críticas como acabou acontecendo, todo o grupo. E a gente viu hoje um elenco que demonstrou, no mínimo, muita vontade em campo durante os 90 minutos contra uma equipe muito forte, que não perdia 7 rodadas consecutivas, e o Vila demonstrou isso, não só um bom futebol. O quanto isso te deixa satisfeito e te deixa confiante para uma sequência de segundo turno que vem por aí muito difícil, sabendo que o elenco não é tão grande, mas que é um elenco que vai te entregar vontade até o fim do campeonato. A nossa crença aqui é na estrutura do clube, no apoio, no suporte da diretoria, né, que vem fazendo um trabalho espetacular à frente do Vila. Por trás desses resultados do time dentro de campo, tem uma diretoria fazendo um trabalho espetacular, dando uma estrutura ótima. Então é através do trabalho. Eu conversei com ela. A partir de agora, o jogo tem que servir de aprendizado. Por hoje, se viu. Acabei de falar para eles que o futebol é coisa séria. Futebol, quando você está no chão, você toma muita porrada, muita gente te chuta, então você tem que se levantar rápido, senão você fica apanhando. E nós nos levantamos rápido, nós não ficamos no chão para tomar mais porrada, né? Logo a gente se levantou e demos uma resposta de imediato. Humberto Castro, PUC TV. O Ralf ganhou a posição de zagueiro? Olha, o Ralf fez um grande jogo, ficamos muito felizes por isso, não tomamos gol hoje. Ele fez o que nós planejamos que ele fizesse. Com relação à posição, cada jogo é uma história, tem muita coisa pela frente, tem lesão, tem cartão, tem uma série de coisas. Vamos dar continuidade acreditando no trabalho de todos para que a gente tenha sempre uma equipe competitiva dentro de campo. Oi, Luizinho, boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT. Qual que é a importância de você vencer um adversário direto na briga pelo acesso e tá ali, orbitando no G4, não deixar o G4 sumir? Olha, nós temos que equilibrar para que a gente não se frustre, né? Em um jogo que a gente não consegue a vitória, tem muitos jogos ainda, dificilmente todos os times da Série B vão conseguir vencer todos os jogos, nós estamos dentre os 20, para que a gente não se frustre, né? Por exemplo, você bate na liderança, gera aquela expectativa, tendo muito jogo pela frente ainda, muito jogo difícil, muitos jogos fora de casa, a Série B é um campeonato também de muito mando, para que a gente possa equilibrar. O que nós temos que encontrar é um equilíbrio com relação a estar nesse grupo, a estar nesse bolo. Fatalmente, nas últimas, né, edições de Série B, sempre alguém que está fora do G4 sobe, né? Então, assim, você chega para a última rodada, um time fora do G4, ou seja, não tem bater o desespero porque não está entre os 4, não, vencendo, consegue subir. A gente está no grupo ali de cima, como está em todo o campeonato, a gente mantém isso. Obviamente que nós estamos trabalhando para sempre buscar o máximo, né? Mas para que a gente possa equilibrar as nossas emoções e se manter forte depois, né, de um dia que as coisas não aconteçam a contento, a gente está ali no bolo. Talvez a gente brigar muito para desgarrar ali um bloco de cima de um bloco de meio de tabela, digamos assim. Eu acho que talvez, né, seja extremamente importante para quando você, de repente, você bate uma liderança como nós batemos, e aí você sai do G4, entrar em desespero, né, entrar em colapso, achando que está tudo perdido, tem tantos jogos ainda pela frente. Tem clubes aí de investimento altíssimos aí na Série B que saíram do G4 e ainda não voltaram há muito tempo e vão continuar brigando até o final. Né, tá nesse grupo aí, né, o Vila vem competindo muito bem, já passou aí, né, o primeiro turno, e a gente segue ali no bolo, segue competindo, independente da questão de G4, fazer o jogo que nós fizemos hoje. Isso que orgulha nós que estamos à frente aqui desse grupo.